Agora notícias atualizadas de hoje, com os melhores comentaristas e setoristas do Corinthians. Bom, rapaziada, madrugada, estamos aqui para falar dessa vitória do Corinthians, 1-0. Já fiz a live pós-jogo aqui, mas sempre trago aquele vídeo aqui com mais detalhes, né, com mais observações da partida. Uma partida muito ruim, né? Vamos combinar. Até nas estatísticas, né, se você analisar, o time teve menos finalizações que o adversário. A gente está falando do lanterna do grupo que nem pontuou na Sul-Americana, que é o Racing do Uruguai, que é um time muito ruim tecnicamente, e mesmo assim chegou a dar um sufoco no Corinthians no segundo tempo. Em alguns momentos quis jogar mais do que o Corinthians. Eu tive a sensação de que o Corinthians não entrou para fazer um jogo decisivo, né, para tentar alguma coisa, entrou para cumprir tabela, como se a Sul-Americana fosse um fardo na vida do Corinthians. E tudo bem, né? Acho que cada um pensa do jeito que quer. Eu acho que depois do vexame de você ter caído na pré-Libertadores, feito jogos ruins contra a Universidade Central e depois caído para o Barcelona de Guayaquil, caindo na Sul-Americana, vamos lá, né? Vamos com dignidade jogar essa competição, porque é uma chance de título que o Corinthians tem na temporada. Não que não possa ganhar uma Copa do Brasil, mas é mais difícil. Não que não possa ganhar um Brasileiro, mas é mais difícil. Então não acho que o Corinthians esteja encarando a Sul-Americana com seriedade. E isso se verifica na atuação do time, né? Uma atuação apática, burocrática, nos primeiros minutos, se submetendo ao adversário que veio para correr, para jogar, só que eles são muito ruins. E mesmo assim, em alguns momentos, ofereceram perigo. E aí o Félix Torres deu aquela colaborada, né? Aos 15 minutos, ele perde completamente o tempo da bola, dá um carrinho absolutamente inacreditável. O árbitro, inacreditavelmente, não expulsa ele em campo, precisa do VAR para aplicar o vermelho, e com 15 minutos ele deixa o time na mão. E o mais curioso, o time melhora sem ele. O Ranieri até falou, né, que se prontificou em jogar como zagueiro, avisou o Orlando Ribeiro que jogava assim desde a base, e ele realmente é um cara muito polivalente nesse sentido. E acho até que pode ser uma medida que daqui a pouco pode se tornar definitiva, né? É que esse é outro grande problema. Não sabemos nem quem será ou quando vier, quando vai vir o novo técnico do Corinthians. Então, como é que você imagina que o Ranieri pode ser um zagueiro improvisado ali, ou que você consegue ter uma outra estrutura defensiva, que o João Pedro Choca, por exemplo, possa voltar a receber oportunidades, já que ele foi fritado por muito menos do que faz o Félix Torres? Não sabemos, porque foi um Corinthians assim, né? Sem comando, com um interino, com todo respeito ao Orlando Ribeiro, né? Mas não existe o respeito, uma motivação. Então me pareceu isso. O recado que o clube passa, e eu sei da dificuldade que está sendo de contratar esse profissional, de anunciar esse profissional, está sendo assim, cara, vão lá, cumpram tabela, o que é injustificável, né? Porque esses jogadores já deveriam correr naturalmente pela presença dos torcedores lá na Neoquímica Arena, com uma chuva do caramba na quinta-feira à noite para assistir os caras jogar depois de ter começado mal na Sul-Americana, perdido em casa para o Huracan, os caras estavam lá. Então, assim, já não justificaria os caras não jogar por conta do torcedor. Mas me parece que sem um comando fica uma coisa meio a Deus dará, assim, sabe? E não foi uma atuação que a gente possa entender como, caramba, o Corinthians jogou para ficar vivo na Sul-Americana, para ganhar dos caras. Não, foi 1-0 apertado, suado, com o Hugo Souza voltando ao time, tendo que fazer milagres no segundo tempo. Aliás, que saudade do Hugo Souza, né? Porque ele tá lá para isso, ele resolve, ele garante pontos pro Corinthians, o Corinthians vence também por conta dele, da presença dele, da figura dele, mesmo com o Félix Torres se comprometendo. Mas, cara, não dá, né? Não dá para você imaginar que você tenha que passar pelo Racing do Uruguai na tua casa ganhando de 1-0 e rezando pro jogo acabar. Não dá. Não dá para ser dessa forma, mas foi a postura que o Corinthians entrou em campo, foi dessa maneira. O Carrilho acho que fez um jogo muito bom assim na distribuição de jogo, o Bidonzinho também, né, pela qualidade técnica que ele tem, mas, cara, eles tiveram dificuldades também. Tiveram dificuldades porque o Racing não ficou apenas se defendendo. Aí o Yuri, ok, perde uma finalização num lançamento do Mateuzinho. O Mateuzinho acho que se soltou bem no jogo também. O Memphis estava um pouquinho displicente, mais do que o normal. Pode ser só uma sensação, mas foi a sensação que eu tive. Qualidade técnica, a gente sabe que ele tem, né? Mas, sei lá, sabe, tava um pouco... Eu senti assim, os caras, cara, tem jogo domingo contra o Flamengo no Maracanã, vamos se dosar aqui, foi a sensação que eu tive. E aí o resultado veio, porque o adversário é muito ruim, e o Corinthians agora ainda tá difícil, tá? Porque só passa o primeiro. Se não for o primeiro, o segundo tem um playoff. E o Corinthians hoje é terceiro. Então ele tá fora da zona de classificação total, mas tem 3 jogos ainda a realizar. O América de Cali em casa e depois 2 fora. E vai ter que ganhar. Tanto do Racing fora quanto do Huracan fora. Vai ter que buscar esses pontos. E pode até não ganhar, precisar não ganhar, mas vai depender da configuração de tabela, do que vai acontecer com
com esses times nos próximos jogos. Mas assim, não adianta. Se quiser pensar, só que esse é o problema. Porque agora não adianta você disputar essa primeira fase da Sul-Americana. Você vai ter que jogar muito a vera se você quiser passar. E isso pode realmente ter um prejuízo no Campeonato Brasileiro. Em termos de desgaste, em termos de lesão, em termos de foco. Aí eu não sei. Mas tudo isso passa também pela chegada do novo técnico. O que esse novo técnico vai pensar? É claro que ele vai alinhar com a diretoria o planejamento estratégico das competições a serem priorizadas, né? E o Emiliano Dias e o Ramon tinham dito que o brasileiro seria a prioridade, porque eles não queriam passar o que eles passaram no ano anterior. Eu imagino que isso também seja um discurso interno, do tipo assim, não vamos nem flertar com o rebaixamento esse ano, vamos fazer campanha no brasileiro. Mas aí larga a Sul-Americana, que é uma chance de título também. Bom, não tem elenco para as duas coisas. Aí fica difícil, E realmente tem problemas estruturais aí que o Corinthians vai ter que pensar para contratar. Mas aí não tem o técnico, a gente não sabe ainda quem é o técnico. Vamos atualizar sobre o treinador. Coloquei um vídeo mais cedo ainda, antes do jogo, que teria uma última reunião depois do jogo na Neoquímica Arena, com o Fabinho Soldado, o Edson Codor, né, que é o empresário do Dorival, sem a presença do Dorival, e o Pedro Silveira, o diretor financeiro. Essa reunião, ela apararia as arestas, né, ela entraria, pelo menos esse era o objetivo, né, num denominador comum, num objetivo consenso, para que o Dorival fosse confirmado técnico do Corinthians. Essa reunião aconteceu, não está definido nada ainda, mas a proposta está agora definitiva nas mãos do Dorival Júnior e ele tem até amanhã desta sexta-feira. Você está assistindo esse vídeo, pode ser até que a definição já tenha acontecido, eu sempre gosto de falar isso, né? Porque o vídeo ele acaba sendo datado e muitas vezes ele é atemporal aqui na plataforma, você daqui a pouco está vendo o vídeo e a coisa já aconteceu. Se não aconteceu ainda, eu te digo que Dorival Júnior tem até essa sexta-feira de manhã para dar uma resposta definitiva ou não. O Corinthians fez todos os seus esforços, houve uma reunião num hotel em São Paulo com essas pessoas, essas figuras que eu falei. E ao que tudo indicava antes da reunião, era de que eram questões contornáveis, tá? Questão de comissão de empresário, questão de bonificação aqui e ali. Tudo isso para poder resolver e dizer, ok, então a proposta é essa, não são os 3 milhões lá que muita gente noticiou, mas também não é muito distante disso quando envolve valor para Dorival e comissão técnica, período até fim de 26, tudo isso está nas mãos do Dorival e o Dorival vai dar uma resposta na manhã dessa sexta-feira. Se ele resolver não aceitar, o Corinthians vai seguir a sua vida e aí a gente vai falar depois das outras possibilidades, né? Se falou aí no Luiz Castro, no Roberto Mantini, que é o técnico italiano, aí, informação do meu amigo João Paulo Capelanes, que tinha representantes na Neoquímica Arena, são possibilidades, mas o foco sempre esteve no Dorival e numa tendência muito grande de fechar. Então essa última reunião aconteceu, tudo às claras, tudo transparente, ó, a proposta é essa, topa, não topa, tá tudo certo. O Dorival, já falei, quer muito treinar o Corinthians, mas tem um valor ali que ele precisa vai respeitar dentro dos valores impostos ali pelo empresário. O empresário, não vamos esquecer, representa os interesses do Dorival, então não vamos achar que é o empresário que está botando um valor, o Dorival está ciente, ele se valorizou muito no mercado e ele quer esse valor para trabalhar e está no direito dele, mas ao mesmo tempo ele quer o desafio de treinar o Corinthians. Então, se não tiver uma cessão, né, no sentido de ceder para lá, ceder para cá, talvez a coisa não aconteça, mas ao que tudo indica, isso vai acontecer. Eles vão entrar num acordo e o Dorival vai responder assertivamente. Eu só não posso confirmar porque está nas mãos do Dorival, né? E aí ele pode falar qualquer coisa, ele pode acordar de qualquer jeito e dizer qualquer coisa na manhã dessa sexta-feira. Então a gente vai ter que aguardar, mas a tendência é que isso aconteça. E aí sim o Corinthians vai ter um treinador para poder começar a trabalhar, para poder começar a priorizar a competição ou não, pensar fisicamente, estrategicamente, taticamente o time. E aí a gente pode pensar como é que vai jogar o time. Vai ser dessa maneira, vai ser no 4-3-3, vai ser no 4-1-4-1, vai ter pontas, não vai ter. O Corinthians nem tem pontas, né? Mas vai jogar com 3 zagueiros, a gente não sabe. Então a gente tem que esperar o Dorival ser confirmado. E até então o Corinthians trabalha sem um treinador, com o Orlando Ribeiro apenas como interino. Então, confirmação deve vir nessa sexta, tá? Qualquer novidade eu venho aqui atualizar para vocês, mas esse joguinho aí, gol do Romero, 43º dele na arena, artilheiro máximo, tudo certo. Mas caramba, hein? Foi um joguinho que o Corinthians não estava muito afim. Pelo menos foi a sensação que eu fiquei. Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!